Como é que funciona o fungicida multissítio? Primeira coisa, a gente tem que entender por que o nome do produto é multissítio, tá? Uma molécula de uma carboxamida, ela vai agir no fungo em um ponto específico. Uma molécula do triazol, ele vai agir num outro ponto específico, uma estrobilurina em outro ponto específico. Então, se você estiver aplicando na lavoura, por exemplo, um Fox X-Pro, tá? Fox X-Pro tem proticonazole, trifloxestrobina e bixafen. Então, você tem três moléculas, três princípios ativos misturados naquele fungicida. Quando você aplica esse fungicida na lavoura, né, esse fungicida vai controlar o fungo, atacando o fungo simultaneamente por três lugares diferentes. Cada molécula vai trabalhar num lugar diferente. Quando eu aplico, por exemplo, um mancozeb, um clorotalonil, um oxicloreto de cobre, que são fungicidas multissítios, né? O mancozeb, o cloro ou o cobre, eles vão atacar o fungo por 6 áreas diferentes simultaneamente, tá? Então, por isso que se chama multissítio, porque o fungicida ele ataca o fungo por muitos sítios de ação simultaneamente, tá bom? Geralmente, quando se mistura fungicida multissítio e fungicida tradicional lá na lavoura, você tem uma baixa resistência do fungo, ou seja, o fungo dificilmente ele vai sobreviver, ele vai morrer, né? E você consegue proteger os nossos fungicidas aí por mais tempo. Por quê? Porque o fungo ele consegue resistir, ele vai mutando, ele consegue criar uma resistência à carboxamida, estrobilurina, ao triazol, porque esses princípios ativos eles atacam o fungo em um lugar específico. No momento que o fungo consegue se adaptar ao ataque daquele fungicida, o fungo cria uma capacidade de resistir o ataque daquilo lá, cria uma forma de driblar o efeito do fungicida, né? Mas quando a gente coloca o multissítio junto, o fungo não consegue se defender de 6 áreas diferentes, do ataque de 6 áreas diferentes. Então você acaba tendo a morte do fungo, mesmo que o fungo não morra por causa do fungicida tradicional, ele vai morrer por causa do multissítio, tá? Então o multissítio, associar multissítio nas aplicações é muito importante e muito interessante por causa disso. Você aumenta o controle dos fungos e melhora a sanidade da lavoura, melhora o residual dos fungicidas aí, tá bom? Fungicida multissítio é um fungicida que não tem translocação nenhuma na planta, funciona 100% por contato. Por quê? Porque fungicida multissítio a planta não absorve, né? Como é que fungicida multissítio funciona? Né? A gente aplica lá o cobre, né? O oxicloreto de cobre na forma insolúvel em água, tá? O cobre que vai estar na forma de multissítio é um cobre que é insolúvel em água, ele não solubiliza na cauda de pulverização, ele fica lá em suspensão. Se ele não solubiliza, a planta não absorve o cobre, então a gente aplica o cobre por cima da folha da soja. Quando o fungo chegou na planta aqui, o fungo germina, tá? E quando ele vai penetrar no limbo foliar, se ele absorver um íon de cobre aqui, esse íon de cobre entra para dentro do fungo e mata o fungo, tá? O funcionamento para mancozeb é exatamente o mesmo, tá bom? O mancozeb é um produto insolúvel em água, a solubilidade do mancozeb em água é baixa, tá? Então a planta não vai absorver o mancozeb, né? O mancozeb vai ficar depositado por cima da folha, né? Que eu tenho uma foto de uma aplicação que eu fiz aqui no amendoim, tá? Você veja que você tem várias gotas aqui com mancozeb cobrindo toda a folha do amendoim, tá? O fungo vai chegar por cima da planta, da folha. Se ele tiver condições de umidade e temperatura, esse fungo vai germinar, vai soltar esse esporão. Na hora que ele for penetrar na folha, aqui ele absorve um íon de mancozeb. Esse mancozeb é levado para o interior do fungo e vai matar o fungo. É assim que o fungicida multissítio funciona. Veja que aqui é a área de ação do fungicida multissítio, penetração do fungo no limbo foliar, tá? Se você tiver a doença, o fungo já colonizando o interior da folha, o fungicida multissítio não vai funcionar. Se você quiser controlar essa esporulação aqui, o fungicida multissítio não age aqui, ele só vai agir aqui na penetração do fungo, tá bom? Então, por ser um produto insolúvel em água, né, a planta não absorve e ele funciona só onde pega. Digamos, aqui eu tenho o íon de mancozeb colocado, esse fungo chegou aqui, penetrou aqui, absorveu o mancozeb e morreu. Se é, por exemplo, aqui do lado eu não tenho mancozeb, chega um fungo e cai aqui, germina aqui, penetra aqui do lado, dentro da folha aqui, se eu não tiver mancozeb aqui, esse fungo vai sobreviver, tá? Mesmo que eu tenha mancozeb 1 centímetro do lado, o fungo vai germinar, tá? Então, eu preciso
aplicar fungicida multissítio com o máximo de qualidade de cobertura possível. Por quê? Porque é um produto que não tem translocação na planta, tá? Vejam essa aplicação. Essa aqui é uma aplicação numa consultoria que eu prestei para um produtor de amendoim. Esse produtor, ele aplicava lá 150 litros por hectare de calda com um bico que fazia uma gota extremamente grossa, tá? Então ele tinha um volume de calda alto, só que pouca cobertura, porque a gota dele era muito grossa, tinha muito escorrimento, tá? Aí eu fui, conversei com ele, baixei o volume de calda dele para 80 litros por hectare, tá? Instalei um bico cone vazio com 42 PSI de pressão, tá? Então vocês vejam a cobertura que eu tenho aqui nessa aplicação. Você veja que você não tem nenhum lugar onde não tem mancozeb. Você cobriu totalmente essa folha aqui. Essa folha aqui está totalmente protegida, né? Por 7, 8 dias, 10 dias nas melhores condições climáticas aqui, esse mancozeb vai estar protegendo essa folha, tá? Então, fungicida multissítio é 100% de contato. Você precisa ter uma aplicação que confira uma alta qualidade de cobertura para você proteger essa folha, tá bom? Só vou explicar um pouco aqui da questão do cobre, tá? Porque tem muito produtor que cai na conversa dos fosfitos de cobre. O cara vem e fala porque o mancozeb é um produto extremamente complicado de aplicar, um produto chato, dá entupimento de bico, isso e aquilo. Aí o vendedor vem e fala pro cara, não, mas eu tenho um fosfito de cobre aqui que não dá problema, você pode substituir pelo mancozeb. Pessoal, isso é picaretagem, tá? Fungicida, o significado da palavra fungicida significa que o produto mata fungo. Fungi é fungo e cida fungo, mata fungo. Então, mancozeb é fungicida, o mancozeb mata fungo. Fosfito não é fungicida, fosfito tem uma ação fisiológica na planta. Quando você aplica fosfito na planta, o fosfito faz a planta produzir fitoalexina. Fitoalexina é o sistema de defesa natural da planta, né? Eu acho que o nosso sistema de defesa natural acho que são os glóbulos brancos, se eu não me engano. Seria como a gente tomar um remédio para que a gente aumentasse a produção de glóbulos brancos no sangue. Então a gente vai aumentar a nossa sanidade, aumentar a nossa resistência ao ataque de alguma doença, tá? Mas não vai matar aquela doença, né? Em vez de eu tomar, por exemplo, sei lá, um antibiótico, eu vou tomar alguma coisa para aumentar a minha resistência. Então, o fosfito, ele tem ação fisiológica na planta, faz a planta produzir fitoalexina. Fitoalexina é um sistema de defesa natural da planta. Vai ajudar? Com certeza vai ajudar. Mas o efeito dele, comparado a um fungicida, é infinitamente menor, né? Você não vê ninguém aplicando, colhendo uma lavoura de soja com 5 aplicações de fosfito de cobre. Não existe. Se o cara fizer isso aí, ele não vai produzir nada. Agora, com 5, 6 aplicações só de mancozeb, eu já vi muitas vezes o cara tirar uma lavoura de soja aplicando mancozeb a cada 8 dias na lavoura dele. Ele achou que ficou mais barato e fez isso aí. E funcionou, tá? Por quê? Porque o mancozeb é um fungicida. O clorotalonil é um fungicida. E o oxicloreto de cobre é um fungicida, então não pode ser comparado com fosfito, porque são duas coisas diferentes, tá? Para que o mancozeb funcione bem, pesada, para que o mancozeb tenha uma ação fúngica boa, você precisa aplicar aí pelo menos 1000 gramas de ingrediente ativo por hectare, tá bom? Então o mancozeb aí tem 75% de ingrediente ativo, né? Então eu teria que aplicar aí 1,4, 1,5 quilos por hectare de mancozeb para colocar por hectare 1000 gramas por hectare de mancozeb, tá? O oxicloreto de cobre, para que o cobre tenha uma ação fungicida, eu preciso apanhar 250, 260, 270 gramas por hectare de um cobre, tá? De cobre. Se eu pegar um cobre solúvel em água, um sulfato de cobre, geralmente fosfito de cobre tem sulfato de cobre, que é um cobre solúvel em água. Se eu pegar um sulfato de cobre e colocar 260 gramas por hectare de cobre, eu vou matar minha lavoura de soja, tá? A exigência nutricional em cobre para uma lavoura de soja é 15, 20, 25 gramas por hectare de cobre. Imagina se eu colocar 260 gramas de cobre, tá? E por que o oxicloreto de cobre, então eu estou colocando 260 gramas por hectare de cobre e não queima a soja? E por que os 20, 25 gramas por hectare de sulfato de cobre queima a soja? Por quê? Porque o sulfato de cobre é um sal solúvel. O cobre solubiliza em água. Esse cobre solubilizado em água, a planta absorve ele. Ele funciona nutricionalmente. Se a planta naquele momento tem uma necessidade de 7, 8 gramas por hectare de cobre, eu coloco 25 gramas por hectare de cobre, vai dar fito, vai queimar a soja, tá? E se eu colocar o oxicloreto de cobre, esse cobre está na forma de óxido.
o óxido é insolúvel em água, tá? Então você vai apanhar uma grande quantidade de cobre, porém esse cobre não vai ser solúvel em água, né? Você vai aplicar um monte de cobre, mas a planta não vai usar esse cobre nutricionalmente, por isso que ele não vai dar fito, tá? Por isso, muito cuidado no pH de cauda que a gente trabalha com oxicloreto de cauda. Por quê? Porque o óxido de cobre, se você baixar muito o pH dessa cauda, você começa a solubilizar esse cobre, aí você tem problema de fito, né? Por que muitas vezes a gente teve muitos problemas, por exemplo, com o Differy? O Differy é um excelente fungicida multissítio, né? Na base de oxicloreto de cobre, tá? Mas por que às vezes eu já tive problema de fito com ele? Por quê? Porque eu não cuidei o pH da cauda, o pH da cauda ficou baixo, e o que era insolúvel em água passou a ficar solúvel em água, solubilizou cobre, a planta absorveu esse cobre nutricionalmente e deu fito feia, né? Então essa é a diferença, pessoal. Clorotalonil a gente também precisa trabalhar com 1000 gramas de ingrediente ativo por hectare, tá? A eficiência aqui do mancozeb e do clorotalonil são muito similares para controlar manchas foliares, para controlar ferrugem. Geralmente o clorotalonil é um pouco melhor do que o mancozeb, né? E o oxicloreto veria em terceiro lugar em termos de controle de ferrugem e manchas. Ele seria um pouco pior, né, digamos assim, mas não que seja um produto ruim, é um produto excelente, tem um custo-benefício muito bom, tá? Mas é isso aí, pessoal. Fungicida é desse jeito, fungicida de contato desse jeito, funciona dessa forma. Nunca confunda, nunca substitui fosfito de cobre por óxido de cobre, fosfito de cobre por mancozeb, tá? Isso é conversa comercial e picaretagem, porque a ação de um fosfito é totalmente diferente de um produto, de um fungicida, tá bom? Então, a próxima aula, pessoal, eu vou explicar para vocês como se trabalha com mancozeb sem ter problema de entupimento. Não é impossível, é fácil. Hoje eu tenho sob minha consultoria mais de 120 pulverizadores que trabalham com 2 a 3 aplicações de mancozeb na soja, com vazões aí que variam de 50 a 80, 100 litros por hectare, tá? Então, como é que eu manejo a aplicação de mancozeb sem ter problema de entupimento? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Fiquem ligados aí, que em breve vai estar no canal. Um abraço, até mais.